vamos falar um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo. Ontem Marcos fez uma citação aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, muito elucidativa, e que nos chamou a atenção para os livros da codificação, porque o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é a sequência dos livros, ele é a sequência de um dos livros da codificação. Sendo ele a sequência, ele está em concordância com esses livros. Primeiro, o livro dos Espíritos, depois o que é o Espiritismo, e assim dando prosseguimento. A questão da leitura contínua do Evangelho, desprezando assim as outras obras, é uma questão cultural, porque, infelizmente, vivemos em uma sociedade onde a religião predomina. Como a religião predomina e o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele retrata o pensamento dos espíritos, é a opinião de espíritos, muitos espíritos, só a opinião deles, né? Fizeram do Evangelho também um livro de rotina religiosa, ou seja, leva ele como a bússola de direcionamento para tudo na vida. Vale lembrar os espíritas, né? Então, como retratam o Evangelho como um livro religioso, porque é isso que retratam mesmo, o Evangelho é tido em muitas casas onde os membros adotam o Espiritismo, ele é visto como um livro para ser lido em reuniões familiares. Então, ali se faz a reunião entre esses membros, se reúnem esses membros e se fala do Evangelho. O que Marcos colocou aqui muito bem, que serve para a nossa observação, é o seguinte: a doutrina espírita, ela não é para pessoas que já têm suas concepções, seja elas o que for, dentro da filosofia, dentro da religião, dentro dos aspectos científicos, enfim. Ela não é para essas pessoas, ela é para aqueles que não têm uma visão preconcebida. Ela não é para essas pessoas, mas para pessoas que não têm opiniões preconcebidas. Porque ela traz para essas pessoas a observação mediante a questão filosófica. Então, para quem tem suas concepções, ótimo. É por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não funciona. Ele não funciona. Porque dentro da nossa casa, vivemos com pessoas, mesmo sendo parentes, com pessoas com caráter, com pensamento diversificados, com bagagem diferente, com simpatias e antipatias. Nós não somos espíritos simpáticos no que condiz às ideias. Vale lembrar que, para que isso se realize, o espírito tem que ter uma bagagem anterior. Ele tem que ter, porque senão ele passa a ser ou melhor, a ter ideias divergentes relacionadas ao espiritismo. Primeiro que o espiritismo, ele trata das questões espirituais. Tratando das questões espirituais, automaticamente o homem é levado a verificar os seus
interesses. Primeiro ponto. Verificando os seus interesses, ele passa a observar que o espiritismo não está condizente com as suas realizações materialistas. O que é que ele faz? Ele começa a ter divergências de opinião. É natural. É natural. Agora, claro, dizer que pelo fato de nos reunirmos na nossa casa e abrirmos o Evangelho e os membros que estão ali estão todos na mesma vibração, olha o dedinho. Não. Primeiro que devemos verificar isso na nossa rotina do dia a dia. Será que nós, na rotina do nosso dia a dia, nós estamos vibrando na mesma faixa? Nós estamos adotando as mesmas ideias? Nós estamos avaliando pelo mesmo critério? Não. Ah, Luciana, então é obrigado todo mundo a pensar da mesma forma? Não. A questão não é essa. A questão é que, primeiro que o Espiritismo, ele tem que ser estudado as suas obras principais. O Evangelho não é a obra principal do Espiritismo. Ele é uma obra sequencial. Então, quando você estuda os livros as obras principais do Espiritismo, primeiro que você traz a ideia, estudando essas obras, de que as nossas percepções, as nossas ideias, ou elas se ligam a princípio com a mesma sintonia da lei divina que está se passando, ou nós nos tornamos divergentes uns com os outros. E aí está a antipatia. Isso acontece dentro das instituições espíritas. Quando nós não adotamos os sentimentos, os interesses, as ideias pessoais de cada um, essas pessoas se tornam antipáticas. Muitas das vezes antipáticas pelas ideias. Pelas ideias. Porque não estão condizentes com os seus interesses pessoais. Aí mostra que essas pessoas não estão vibrando na mesma faixa de princípio da doutrina espírita. Porque para isso, para ela vibrar na mesma faixa, ela tem que estudar as obras da doutrina, dali tirar o momento de reflexão. É aí que está a questão de que ninguém muda por causa de outro. Nós temos que mudar pelas consequências dos nossos atos. Primeiro ponto que se estuda na doutrina espírita. Segundo, o porquê a mudança das nossas convicções. O que trará para nós? Será porque é em benefício de outra e que eu tenho que mudar as minhas concepções? Ou é em benefício de mim mesma? Segundo ponto. Terceiro, o porquê que as ideias elas têm que estar andando para e passo um com as outras, porque a questão vibracional de um para com o outro leva à concordância de ideias mediante os princípios estudados da doutrina espírita. O Evangelho não traz isso. O Evangelho, ele traz princípios morais. Porém, esses princípios morais, dados por alguns espíritos, ele não está de uma forma tão esclarecida. A exemplo disso é o óbolo da viúva. O óbolo da viúva diz que a viúva deu, ou melhor, estando Jesus ao lado do gasofilácio, é isso? Ali Jesus observava muitos que doavam, faziam doação de caridade pela moeda, né? E Jesus alivia o sentimento de cada um. Chegando a viúva, que só tinha aquele único centavo, doou para aqueles que pediu. A ideia é boa. A ideia é boa, sempre será. Mas ela não anula as consequências. Quais as consequências? Primeiro, quando você doa, é aí que está a questão do estudo.
primordial do livro principal da doutrina. Primeiro que, quando nós doamos tudo que nós temos, nós passamos a ser um encargo na sociedade. Que benefício teve? Nenhum. Segundo que, não há aí nenhuma atitude tão gloriosa assim, como se nós pegássemos o que temos e dividisse. Olha aí a questão racional da doutrina espírita. Porque quando você divide o que você tem, é como está no livro dos Espíritos. Quem não sabe ser pobre, não sabe ser rico. Porque sendo pobre, você ainda não aprendeu a doar o pouco que você tem. Há exemplo disso a mediunidade, que muitos não querem nem falar, quanto mais socorrer ninguém. O egoísmo é tão grande que pouco está se incomodando com o bem-estar dos outros. Primeiro ponto. A mediunidade, precisamos dar alguma coisa à mediunidade? De forma nenhuma. A mediunidade, ela é uma potencialidade que nós temos. Quando bem estruturada, bem orientada, você faz prodígio. E é a caridade mais meritória que o homem tem. Porque ele está se sacrificando pelos outros. Está no livro da codificação. Está também aqui. Então, se o homem não sabe agir com o pouco que tem, com muito que ele tem, ele vai saber agir? De forma nenhuma. Então, essas divergências de ideias, em uma reunião que se diz ser o Evangelho no lar, ela traz, a meu ver, uma consequência muito grande. Primeiro que os membros, eu tiro isso por mim. Eu fazia, antes de estudar o Espiritismo, logo como iniciante da doutrina espírita, eu fazia evangelho na minha casa. Mas eu via que os membros da minha família não adotavam. Primeiro que estavam preocupados com as novelas, outros estavam preocupados em sair, outros estavam preocupados com a comida que vai fazer, enfim. O que é que ocorria? Atraía espíritos, porque atrai mesmo, espíritos perturbadores. Sabe qual é a consequência? Você ficar se sentindo mal. O ambiente ficar um ambiente, infelizmente, insalubre. Porque as criaturas estão movendo o interesse em outras questões. Olha aí entrando as questões materialistas. Elas não estão ligados vibratoriamente no que eles leram nos livros. A exemplo disso, fazemos uma reunião de evangelho no lar e quando os membros eles são simpáticos à doutrina espírita, têm interesse, mesmo as questões que explica a imortalidade da alma, no momento em que a gente começa a discutir algo, nele desperta o interesse. Isso é, minha gente, naturalíssimo. Toda vez que você se depara em conversar com outrem a respeito da imortalidade da alma, aquele que busca essas informações, nele vibra esse interesse. Vibra. Ele se sente atraído. Quando nós não vemos isso, é a prova patente de que a criatura nada busca. É a prova patente. Então, o evangelho no lar, ele eu não sei nem o que é que ele é. Porque para mim, eu tenho experiência própria, eu tenho experiência, assim como o Marcos também tem, que não me trouxe benefício nenhum, muito pelo contrário. Perdi tempo, um tempo que eu poderia estar estudando isoladamente, como eu sempre fiz, ou melhor, passei a fazer, depois de toda essa experiência que eu tive, isoladamente. Cresci muito com essas ideias, adquiri conhecimento, entendeu? Amadureci
amadureci porque vi que eu não posso interferir no livre-arbítrio de ninguém. Eu não vou convencer ninguém, nem estou aqui para isso, para convencer ninguém a nada. Cada um que busque estudar, tome suas porradas, entendeu? Caia e levante e aprenda. Porque essa é a razão pelo qual a gente é levado muitas das vezes a aprender pela dor. Porque muitas das vezes a gente está tendo com muita facilidade certas informações e a gente acaba menosprezando até aquele que está se dedicando, né, buscando, como muitos que eu vejo aí, espíritos de grande evolução, mulheres e homens, e são taxados como ou neuróticos, né, obsidiados, porque infelizmente essas pessoas que dizem isso ainda não amadureceram para ver que esses que ele chama de neurótico ou de obsidiado está melhor do que ele, está se conduzindo nessa sociedade inferiosíssima melhor do que ele, pelo menos não está adotando o dogmatismo, não está vivendo das ideias do outro, está buscando se aprimorar, porque o aprimoramento do espírito, ele não está dentro das escolas. O aprimoramento do espírito está nos livros, né? O espírito se aprimora toda vez que ele pega no livro, seja ele qual for, e mais ainda, livros que fala, que lhe dá diretriz sobre a imortalidade da alma. Primeiro que a doutrina, ou melhor, os espíritos, eles não vão dar aquilo que o homem não buscou, né? Eles não vão dar. Ou você aprende enquanto está no círculo físico, ou você vai sofrer as consequências estando nesse círculo físico e fora dele. Mesmo porque o espírito, ele não vai se tornar sábio nem inteligente pelo simples fato de largar o corpo, porque a burrice não está no corpo, está no espírito, né? A falta de interesse não está no corpo, está no espírito. Então vale lembrar isso. Então o Evangelho segundo o Espiritismo são opiniões de muitos espíritos, opinião, né? E essas opiniões, muitas delas condiz, na verdade, com certas colocações de Jesus. Sim, condiz, sim. O samaritano, o bom samaritano, vocês já leram sobre o bom samaritano, né? Onde o israelita se julgava ser melhor do que o samaritano, que era um povo simplório, mas o bom samaritano tem até colocações, né, de chacota, né? Você é um bom samaritano, né? Não sei se vocês já ouviram isso. Você é um bom samaritano. Por quê? Porque o bom samaritano, sendo ele de uma classe relé, ele deu o exemplo da caridade para com o seu semelhante, o que os israelitas assim não fizeram, né? Vendo ele, está aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, vendo ele, o homem que tinha passado por homens de má conduta, ladrões, e o deixou muito machucado, o samaritano se compadeceu e levou para cuidar dele. Daí se vê que a ideia que o Evangelho passa muitas dessas ideias condiz com o pensamento de Jesus? Sim, condiz. Agora é necessário que avaliemos a questão pela conduta que esses espíritos passam na questão que está sendo colocada. Porque se a gente tomar as coisas ao pé da letra, como a exemplo disso se a vossa mão for, se o vosso olho for um motivo de escândalo, tirai-o. Você já pensou? Você já pensou se você for levar isso ao pé da letra? Se o vosso membro for um motivo de escândalo, cortai-o. Você vai ficar cotó? Então, isso está aqui no livro do Evangelho. Está. Mas, e uma questão, minha gente, figurativa. Você tem
trazer a leitura dos livros principais da doutrina para compreender o que o Evangelho está dizendo. Até porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele não é um Evangelho religioso. Ele não é. Mas ele traz figuras. Infelizmente, o homem até hoje, nessa evolução que nós estamos, eletrônica não é? Digital, o homem ainda precisa de ideias figurativas como o colegial. O colegial. Muitos desses colegiais, para o professor explicar certas questões, tem que formar a figura, né? Para que ele compreenda. Ainda estamos assim. Muitos de nós só compreendem certas coisas com exemplo figurativo. Infelizmente, nessa evolução que nós vivemos de inteligência, mas ainda se compreende assim. Não está sendo diferente. Até porque a exemplo disso, é a questão do espírito. Muitos espíritas, diga-se de passagem, não compreendem o espírito como sendo o espírito com a sua individualidade. Eles não compreendem. Eles só compreendem o espírito de forma abstrata. É realmente uma realidade, porque o espírito, ele tem a sua individualidade. Ele tem os seus caracteres próprios. Ele não é um ser abstrato que só pode ser imaginário, como muitos dizem. Meu parente desencarnou, mas ele está em bom lugar. Quer dizer, meu parente, ele só é visto de forma pensamental. Ele não é visto de uma forma que ele tem a sua individualidade e continua com ela. Ele vai se apresentar com essa individualidade. Isso vai nos dar certeza de que a vida continua. Porque sendo nós com a nossa individualidade, nós não vamos para o computador de Deus, essa maluquice. Nós não vamos para o ser único, como muitas filosofias, né? E nem vamos ficar dormindo para esperar o juízo final. Nós somos criaturas atuantes. Nós não perdemos a nossa individualidade. Por mais miseráveis que sejamos, ou bondosos que sejamos, mas nós não perdemos. Nós estaremos sempre com ela. Então a questão do Evangelho no Lar, ele não traz, assim, ele não dá subsídios necessários para que a criatura convença a si mesma diante daquilo que ela está ouvindo. Ela tem que ter de primordial o estudo. Da mesma forma que acontece, que nós colocamos aqui o seguinte: o Espiritismo não está aqui para convencer ninguém, é fato. Essa questão de mensagem é uma ilusão. Quando nós aprendemos, até porque vale lembrar o seguinte: nós não começamos no Espiritismo com um estudo predominante. Nós não começamos. O que predominou de início em nós foi a caridade material. Nós começamos assim. Nós começamos de forma muito rasteira. Foi uma situação muito engrandecedora para nós, porque a partir do momento em que nós vimos que a caridade material não sustentava os trabalhos, não sustentava. Por que você diz isso? Primeiro, quando você faz caridade material, você anula o raciocínio. Primeiro que você tem que saber que todos nós temos capacidade. Segundo que, quando você
se predispõe só a fazer a caridade material, você isola o raciocínio, anula o raciocínio. Você se expõe a muitos perigos, como nós, isso é fato. Até porque nós começamos dando farnés, dando sopa, ótimo. Mas mediante a essa postura que nós tínhamos, nós muitas das vezes estávamos diante do perigo, porque nos dávamos com criaturas de diversos caráteres, desde o drogado, né, até criaturas com ideias preconcebidas, né, que já sabia o interesse de ganhar aquele donativo. E claro, a gente se expunha. O que é que acontecia? Aquele tempo que nós tínhamos para estudar, a gente se dedicava a esses trabalhos. Na doutrina espírita tem isso? Não. Em nenhum livro da codificação você vê Kardec dando donativos e nem fazendo caridade material. Você vê Kardec fazendo caridade moral. Sabe por quê? Porque quando Kardec se reunia para a evocação dos espíritos, ele evocava os mendigos, ele evocava os drogados, ele fazia a caridade moral que iria interferir no físico do encarnado, iria possibilitar ele o equilíbrio, né? Percepções melhores, situações até melhores, que a caridade material não é que nós não façamos, não é isso. Mas a caridade material que as instituições espíritas faz, ela não sustenta os trabalhos espirituais. Ela não sustenta, porque primeiro você tem que buscar a diretriz de um trabalho espiritual para que você tenha segurança. Você vai se dar com espíritos. Segundo, a desobsessão, ela é um trabalho amplo. Ela não fica só dentro da instituição e só com seus membros. Ela se estende. Porque dali você vai tirar pesquisa, você vai... Espíritos vem contar a sua situação. Você vai tirar dali fatos reais da situação que o homem passa. Então, é essa preocupação dos trabalhos espírita, que os trabalhos realmente espírita. A questão do atendimento fraterno, para que atendimento fraterno melhor do que a desobsessão? Primeiro que o obsidiado, quando ele chega, ele não sabe coisa por coisa. Ele está perturbado. Ele está ali com espírito de diversas naturezas do seu lado. Você vai entrevistar uma criatura dessa para quê? Se ela já está mostrando a sua situação. Vale lembrar isso, que o trabalho fraterno, o trabalho realmente fraterno, ele começa pela politização dos seus dirigentes, em saber como socorrer alguém que chega obsidiado, porque nós vivemos envolto da obsessão. Isso é fato. Então, o homem, de início, ele é uma criatura doente moralmente. Ele não é uma criatura doente pelo simples fato de estar com fome. Mas ele é uma criatura doente pelo simples fato das suas más atuações. E ele vai chegar com essa doença moral. Então, o trabalho de atendimento fraterno, ele não tem lá essa importância. Porque a criatura está precisando de, como Kardec dissera, para... a frase que Kardec diz... É necessário atitudes morais.
Problemas morais se resolvem com soluções morais. Com soluções, exatamente. Problemas morais se resolvem com soluções morais. Né? Você não vai chegar com a criatura que está passando por um processo obsessivo e vai dizer a ela: ah, minha irmã, tenha calma, porque é assim mesmo, é os amigos, os espíritos, os nossos companheiros do passado que estão ali obsidiando, e a criatura sofrendo. É essa situação? Ou então, ó, minha irmã, vamos fazer aqui uma ficha para você e amanhã você volta. Você já viu que está passando por um processo obsessivo voltar amanhã? Né? Você já viu? Quem está passando por um processo obsessivo tem que ser socorrido de imediato. Porque ali está uma criatura doente com várias outras criaturas doentes. Né? É aí que está a questão. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo não resolve esse problema. Muitas das vezes, dentro da nossa própria casa, estamos tendo comunicações, espíritos estão fazendo horrores dentro de casa, e só a questão de estarmos dizendo: tenha paciência, é um irmãozinho, é o seu karma, né? É isso que vai resolver os problemas morais do homem? Ou é a atuação precisa, né, de pesquisa para com essas criaturas? Porque os espíritos inferiores, eles apresentam o seu estado e relatam a sua vida. Os espíritos inferiores, eles relatam, eles passam a sua situação e relatam a sua vida. Basta ver o livro O Céu e o Inferno. Como vemos, Kardec evocar muitos desses espíritos e eles vir e passar o que ocorreu com eles e o que está ocorrendo. O porquê daquela situação dele. Aí chega a criatura tomada de um espírito horrível, cheio de ódio, né? Querendo matar todo mundo, querendo fazer as maiores atrocidades. Aí encontra uma criatura alienada que diz para ele: tenha paciência. Ele vai dizer: eu vou lhe mostrar paciência, né? E aí pega o médico, faz miséria, perturba todo mundo, e a paciência tem que ter. Quer dizer, trata esses espíritos como verdadeiras criaturas alienadas. Você já viu ninguém se apaziguar o ódio com paciência? Nem? Você já viu ninguém apaziguar a dor com paciência? Se trata dessas situações, é com conhecimento de causa. É com conhecimento de causa. Primeiro que o obsidiado, ele tem como princípio a vida pretérita, ou até a situação em que ele se encontra hoje. Em que ele se encontra hoje, porque, como eu estava conversando com o Jorge hoje, relacionada à questão dos políticos. Por que muitos políticos, eles têm como que o que eles fazem não terá consequência? Porque foi dito para essa sociedade que morreu, acabou. Bom, basta, morreu, acabou, automaticamente a coisa vai ficar por aqui mesmo e fim de papo. Mas, e as consequências? E as consequências? Da mesma forma, é a questão do funcionário público. O funcionário público, ele tem a obrigação de agir corretamente onde ele está, porque ele não afeta só uma criatura, ele afeta a sociedade. Ele afeta a sociedade. Então, muitas das vezes, as consequências desses atos, elas estão sendo mediadas. E aí, claro, a criatura vem sem preparo nenhum, dizendo que é o karma do passado e o karma do presente fica onde? As atitudes que nós cometemos, que têm as suas reações de imediata, muitas são de imediata, outras não. Fica onde? Fica a mercê do livro da vida, que vai julgar o homem um dia. Um dia. Será? Ou essas consequências que nós vimos aí, criaturas que estupram, matam, enforcam e colocam, como passou, as criaturas presas em um pé de árvore. Aí essas criaturas começam a sofrer as consequências das suas atitudes,
Ah, meu irmão, tenha paciência. Paciência? Você já viu espírito desesperado, sofrendo horrores, tem paciência? É aí que está. Aonde é que está o mecanismo de conversa? Porque o ser humano, nós, ou melhor, o espiritismo ensina o seguinte: o homem tem que ser tratado, o espírito tem que ser tratado igual ao homem. Igual ao homem. Como é que nós nos tratamos? Será que diante de uma criatura que está com fuzil, você vai com 38? Você vai com 38? Ou então você vai conversar, ou você vai meter bala para poder coagir a criatura? É aí que está a questão do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele não trata das questões na sua inteireza de caráter que o Espírito apresenta. Ele trata a questão moral, mas de uma forma, vamos dizer assim, muito superficial. Mas sabemos que as consequências dessas atitudes, elas são de sucessivas reencarnações e até do próprio globo em que nós vivemos. É essa questão que muitos desses pseudos espíritas não querem admitir. E aí acha que você tem que seguir, você é assim, a matriarca. Nos centros espíritas estão querendo criar isso. Bom, se fulano de tal for mais velha, a gente vai seguir ela porque é a matriarca. Ou então o dirigente. Não se pesa em nada as ideias dessa criatura. Não se pesa em nada as ideias que essa criatura tem, só pesa que ela é o fator principal. Da mesma forma acontece com as famílias. Porque muitos de nós ainda vivemos escravizados às famílias. Ah, porque é minha mãe, porque é meu pai, tem que ser assim. Comigo não funciona. As coisas comigo não funcionam assim. Antes funcionavam, hoje não. Porque as consequências são outras, minha gente. São outras. Você viver à mercê da ideia de outro, sem que esse outro lhe mostre o equilíbrio, a busca, ideias revolucionárias, é você que viver no mesmo charco. É você viver no mesmo charco. Né? Aí entra tempos e mais tempos você presa àquela criatura, porque a família comigo não funciona assim. E é por isso que a gente adquire muita antipatia. Porque as minhas ideias são essas e elas vão ser até, eu não sei, porque eu não sei até onde vai o espírito, né? Então, se nego já me toma como uma criatura antipática, vai tornar mais ainda, vai ficar mais ainda. Porque eu estou pouco me incomodando, né? Primeiro que eu não dependo de que outrem goste de mim. Eu dependo das minhas atitudes. Porque, gostando ou não outrem de mim, a lei não vai deixar de exercer sobre mim os meus merecimentos. E esses merecimentos, eles têm que estar promovidos por mim. Por mim. Então, que nego me ache um cão, que nego me ache feia ou bonita, eu pouco estou me incomodando. Eu tenho que me incomodar comigo. Com a minha... com aquilo que eu penso, porque é isso que vai dar diretriz na minha vida, é isso que vai me mostrar se eu estou indo no caminho bom ou ruim. É a consciência que eu tenho, como muitos desses espíritos diziam, você tem que ter consciência dos seus atos. O espírito tem que ser movido por esse aspecto. Eu fiz, eu vou responder, eu tenho consciência do que eu fiz. E não ficar achando, eu fiz, fulano vai gostar de mim, eu fiz, eu não estou me incomodando com o que os outros achem. Estou me incomodando com a minha consciência. Quando ela diz, como eu falo o seguinte,
Se eu faço algo e a minha consciência aprova, eu continuo. Se eu faço algo e a minha consciência desaprova, eu paro. Porque eu tenho a preocupação de ter um tempo para ver como é que eu estou agindo. Isso é uma responsabilidade minha. Tem que ser de todos. Quem nos dá essa diretriz é o Espiritismo. Então eu não posso ficar preso a ninguém, a qualquer pessoa que acha que eu sou assim ou assado. Paciência, né? E se você for seguir essas criaturas, pode ter certeza, você vai cair. Porque não está sabendo, ela só sabe julgar. Julgar sem agregar valores é difícil. É difícil. É a mesma coisa daqui do Evangelho. Muitos espíritas acham que o Evangelho é a diretriz da doutrina espírita, e não é. Aí quando você vai falar do Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, principalmente o que é o Espiritismo, que dá uma diretriz segura do Espiritismo, né? Onde Kardec ali traçou uma batalha com muitos espíritos, com ideias sistemáticas. E aí? Você vai querer convencer ninguém? Kardec não fez isso. Kardec disse a um desses dirigentes religiosos que o Espiritismo nunca foi bater na porta da igreja. Está lá. No que é o Espiritismo? O Espiritismo nunca saiu para bater na porta das igrejas e nem vai sair. É a mesma forma, os espíritas sérios nunca vai sair daqui de manhã cedo para ir para a porta de ninguém, que nós não somos desocupados, bater na porta de ninguém para falar sobre Deus, como se todo mundo aqui tivesse perdido, né? Eu estou para dizer o seguinte: a crença no Criador, assim como a crença na imortalidade da alma, é uma questão pessoal. É uma questão pessoal. Não adianta eu querer dizer a você que Deus é assim, que Deus é assado, que a doutrina espírita é assim, que a doutrina espírita é assado, que no mundo dos espíritos é assim. Se você é uma criatura com suas concepções. É por isso que quando nós falamos no início, mensagem é perda de tempo, e é mesmo. Sabe por que a mensagem é perda de tempo? Bom, eu tenho aí os meus interesses de ir para o carnaval, olha, pagar o meu bloco para ir para o carnaval, curtir o meu São João, fazer as minhas farras. Aí eu pego uma mensagem dessa e dou. Primeiro que eu estou desrespeitando o livre-arbítrio dos outros. Eu não sei qual é a concepção dele, eu não sei qual é a crença dele, já estou interferindo. Aí eu pego e dou. A criatura lê aquilo ali, aquilo vai mudar ela? Vai mudar os seus interesses? Vai mudar as suas concepções? Não. O que vai mudar ela é ela mesma, de acordo com a sua evolução, as suas percepções, os seus interesses. Porque o espírito, nós mudamos primeiro de acordo com aquilo que nós sentimos, que é do nosso interesse. Aí eu tinha um professor que ele dizia assim: quando nós queremos, nós fazemos. Quando nós não queremos, nós damos desculpa. Nós damos desculpa porque nós não queremos. Mas quando nós queremos, nós movemos céu e terra, mas nós damos resultado. Mas quando nós não queremos, a gente bota qualquer coisinha no meio para dificultar. E essa é a verdade. Então nós não podemos, nós não estamos aqui, minha gente, para mudar ninguém. Os espíritos que aqui chegam, tomados de ódio, de raiva, eles entram, muitos deles ouvem, são tratados, vão embora. Não tem aqui ninguém para estar aprendendo espírito, isso é uma imbecilidade. Para estar aprendendo espírito, é que você vai ficar porque... E se ele não gostar da centro espírita? E se ele disser que os espíritos espíritas são demônios, como muitos ficam aí, levam, né? Reencarnação, chamando a gente de demônio, dizendo que nós somos macumonados com um demônio. Né?
ele vai sair do corpo e vai se mostrar diferente, ele vai chegar aqui e vai xingar todo mundo. Como muitos chegam aqui, diz que a gente é demônio, que a gente é tudo filho do diabo, é isso aí. Ele vai mudar as suas concepções porque ele largou simplesmente uma veste desgastada? De forma nenhuma. Da mesma forma, quando nós temos interesse no aprendizado constante, na busca de esclarecimento, a gente, pelo fato de ouvirmos, nós somos atraídos. É aquela questão. O viciado atrai o viciado, o intelectual atrai o intelectual. Isso é de uma lei natural. Não é o contrário. Você nunca vai sintonizar com a pessoa porque é um irmão, é um ser igual a você. Não. Você sintoniza com aquela criatura de acordo com suas concepções. Isso é natural na lei divina. Né? Isso é natural. Então não é uma simples reunião dentro de casa. Você quer ver a melhor ideia a respeito disso? Se politize. O homem politizado em todos os aspectos. Primeiro que o homem politizado no aspecto espiritual, porque o homem politizado no aspecto físico é um estúpido. Muitas das vezes se torna estúpido. Agora, no aspecto espiritual, não. Ele sempre vai dar ouvido àqueles que têm algo a passar a respeito. Ele sempre vai dar, porque algo nele desperta. Chama-o para o interesse. Leva-o a vibrar na mesma faixa. Essa é a questão. Esses homens que não foram e nem são compreendidos até hoje, eles, como tinham o seu nome a zelar na sociedade, muitos deles até tomavam nomes fictícios. Muitos desses médios tomavam nomes fictícios para não se expor à sociedade, até que eles fossem levados à certeza da imortalidade da alma. Muitos deles. E muitos deles também trazia essa pesquisa para a sua convivência. A exemplo deles ali foi o criador do romance Shakespeare, o nome dele ali, Victor Hugo. Victor Hugo, ele fazia reuniões de desobsessão na sua própria casa, com seus familiares. Outro exemplo disso foi o William Crook, que ao pesquisar o Sr. Homer, trouxe o Sr. Homer para a sua convivência, para que dali ele tirasse a prova necessária de que a imortalidade da alma existia. O Sr. Homer, ele tocava acordeon e ele tinha esse aparelho como seu, mas o Willis Crook, tirando os recursos do seu próprio bolso, comprou esse equipamento, acordeon, colocando-o numa antessala dentro de uma gaiola, e ali ele quis ver se os espíritos, na verdade, tocavam o acordeon sem a presença, ou melhor, que era realmente os espíritos que faziam aquele fenômeno. E o Sr. Homer ao lado dele. Assim também como a nossa irmã Eusápia Paladino, que com a direção de eu esqueci o nome dele, o pai César Lombroso, ele estando ao lado de Eusápia Paladino, não crendo, não acreditando em nenhuma hipótese de que as manifestações de Eusápia Paladino eram verdadeiras, que isso é natural. É natural. Mas é natural assim.
Quando você se dá com pessoas inteligentes, pesquisadoras, você se toma como natural. Mas quando você se dá com criaturas ignorantes, estúpidas, não vale nem a pena de falar. Mas ele era um homem de grande intelecto. Ele não via em Eusápia nada que o levasse a crer que aquelas manifestações eram verdadeiras. Mas ele continuou pesquisando Eusápia Paladino. Eusápia Paladino, como se sabe, foi uma camponesa ignorante. Era uma mulher analfabeta, de uma classe pobre. E Eusápia Paladino foi pesquisada por César Lombroso, né? Onde ele dali queria tirar se aquelas manifestações eram realmente verdadeiras. E claro, como prova disso, a sua mãe se manifestou com os caracteres pessoais que só ele e ela sabia. Daí se segue que ele dissera que mudaria toda a sua concepção a respeito da vida. Então, claro, daí a gente vê que esses homens não foram criaturas que se deixavam levar pela sociedade estúpida, mas eles queriam trazer essas pessoas que nessa época eram os médios principais, que os espíritos mais se manifestaram por intermédio deles, mas queriam trazer para a sua vivência, a sua convivência, para tirar dali se aqueles fatos eram realmente verdade, para que ele se retratasse à sociedade. William Crookes tinha um perseguidor ferrenho, né, no seu meio científico, porque ele queria que o William Crookes se retratasse de forma negativa, quando também o William Crookes pesquisou Florence Crookes e deu ali o seu veredito a respeito das manifestações que aconteciam por intermédio de Florence Crookes, né? Mas ele deu o seu testemunho positivíssimo a respeito das manifestações espirituais. E é